Maravilha. Vamos ouvir a boa palavra do Eterno. Receba com carinho, com alegria, pastor Davidson. Aleluia. Dê uma salva de palmas pela vida do homem de Deus. Paz de Cristo, meus irmãos. Paz de Cristo, meus irmãos. Amém. Um dia abençoado, um bom dia para você. É uma honra, é um privilégio poder estar aqui nessa manhã, compartilhar da palavra de Deus e ser por ela também edificado. Eu convido você já a preparar a tua espada em Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. Quero deixar registrada a minha gratidão, pastor Jonas, pastora Daniele, pela oportunidade de estar aqui, aos pastores Diego Neri, Anderson, toda a equipe de obreiros dessa igreja que muito nos acolheu aqui. Eu quero deixar algo antes de nós entrarmos na mensagem. Quando entramos na casa do Senhor, algo muito sério acontece, porque entramos aqui e precisamos entrar com um propósito. Você crê que o Senhor Jesus é o Rei na sua vida? Amém? Não se entra na presença do Rei sem um propósito. Não se entra na presença do Rei sem um projeto. Não se entra na presença de um Rei sem uma intenção. Não se entra na presença do Rei sem ser chamado. Mas chamado você já foi para estar na presença dEle. Então nessa manhã, entre aqui, permaneça aqui, mas tenha um propósito, uma intenção ligada nos céus, para que a tua adoração, o teu louvor, os teus pedidos sejam atendidos no nome de Jesus. É necessário que quando entramos na casa do Senhor, voltemos os nossos pensamentos e as nossas intenções a Ele. Grande é a luta, grande é a batalha dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, de tantas coisas que nos afligem para nos roubar a palavra. Lembra quando Jesus ele vai falar sobre as sementes lançadas à beira do caminho? São sementes que não tiveram a oportunidade de cair numa boa terra, mas eu declaro no nome de Jesus que a terra aqui é boa. Eu declaro no nome de Jesus que a palavra ela vai ter poder não só de ser ouvida, não só ser praticada, mas ela vai causar uma transformação naqueles que por ela estão sendo exercitados. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Lucas capítulo 13, versículo de número 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a de frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha preso por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Oh Deus, ó Pai, a tua palavra que tem poder para libertar. Deus, é a tua palavra que ainda tem poder para curar, Senhor. Deus, ó Pai, a tua palavra que ainda tem poder para transformar.
E nessa manhã, ó Pai, que não seja apenas mais um domingo, Pai, na vida daqueles que vão exercitar a sua fé aqui nesta manhã, Senhor, mas que seja um domingo marcado, ó Pai, por uma libertação, ó Deus, ó Pai, uma manhã marcada, Pai, pelo agir da Tua presença e o poder da Tua palavra, Senhor. Deus, no nome de Jesus, fala aos nossos corações, fala alto para que possamos entender, ó Deus, ó Pai, e ainda, Pai, no final, glorificar e exaltar o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos diante de um texto que quem está escrevendo é Lucas. E eu preciso ter atenção a alguns detalhes, porque Lucas, além de médico e retratando aqui uma enfermidade, ele é detalhista em escolher aonde inserir o texto que ele quer explicar. Jesus aqui, ele está dentro de uma série de sermões de ensino e demonstrações de cura. E a perícope que antecede, ela vai dizer sobre arrependimento, é um convite a se arrepender. E logo após esse convite, Lucas vai inserir a situação desta mulher. Entenda que para aquela época, culturalmente, a vida daquela mulher não era fácil. Ser mulher naquele tempo já não era fácil, e com a condição que ela tinha ainda era mais difícil. Essa mulher tinha uma enfermidade que há 18 anos fazia ela caminhar encurvada. Repare no detalhe de Lucas. Lucas vai dizer: nada podia endireitar. Eu tenho aqui uma ênfase de que recursos foram empregados. Eu tenho aqui uma ênfase que médicos foram consultados. Eu tenho aqui que tentativas foram feitas para que aquela mulher pudesse se endireitar. Mas é uma mulher que há 18 anos ela caminha com o rosto virado ao chão, incapaz de olhar as pessoas nos olhos, incapaz de ter um relacionamento de intimidade, porque a intimidade geralmente é olho com olho, é incapaz de exercitar a sua comunhão, porque ela era obrigada a andar olhando para baixo. O detalhe e o grande problema disso é que talvez no primeiro ano tenha sido muito difícil, no segundo ano também tenha sido muito difícil, mas ano após ano, ela vai se conformando com a normalidade da sua situação. E o problema é que não só ela se conforma, mas todo o sistema religioso, na qual ela ainda caminha, no qual ela ainda crê, no qual ela ainda professa, a ver com normalidade, vai aquela mulher que tem uma enfermidade, e está tudo bem. A primeira palavra que eu quero liberar sobre você nessa manhã: não aceite como normal nenhuma limitação sobre a sua vida. Não aceite como normal limitações que o Senhor já quer te libertar. Não aceite como normal aquilo que Deus está falando, que essa manhã preparou um povo para estar na Devec Macaé no domingo pela manhã, para dizer: o que você acha normal, eu estou preparado para cortar as algemas hoje. Eu estou preparado para trazer a libertação na sua vida hoje. Oh, aleluia, glória a Deus. É interessante porque quando ela entra na sinagoga, o texto vai ser bem claro: num certo sábado. E onde está a implicação disso, num certo sábado? Era um dia comum, era um dia qualquer. Sábado era dia de estar na sinagoga, sábado era dia de adorar a Deus, era o nosso domingo. Domingo é dia de estar na casa do Senhor, já virou rotina, já virou costume. Num certo sábado, nunca às vezes esperamos que grandes coisas vão acontecer em dias comuns, mas é justamente em dias comuns que Deus esconde milagres. É justamente em dias em que ninguém dá nada, mas aí a Maria saiu de casa, dobrou o joelho no chão e falou: Senhor, é mais um domingo, mas não é um domingo qualquer, porque eu estou indo com a intenção certa para a tua casa. Eu estou indo diante de um Deus, oh aleluia, poderoso, justo, fiel, e eu creio. Fala igual aquela mulher, que eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei sarada. Aleluia. O domingo, o sábado comum, mas naquele sábado Jesus marcou um encontro com aquela mulher. Naquele sábado, quando ela entra, quem estava pregando não era qualquer um, era Jesus.
Quem estava ministrando a palavra era aquele que tem todo o poder. E um detalhe que acontece é que quando Jesus está pregando e aquela mulher entra, uma mulher rejeitada, uma mulher excluída, porque naquela época ter uma enfermidade, principalmente de deformidade física, era sinônimo de uma vida de pecado, era sinônimo de momentos de uma vida pecaminosa, tanto dela quanto herdada dos seus pais. Você vai lembrar que quando os discípulos viram o cego de nascença, perguntaram: quem pecou? Foi os seus pais? Quem pecou? Foi ele, mas ele é de nascença, como pode? Essa enfermidade é para que se manifeste a glória do Senhor. Mas eu preciso que você entenda comigo que existem limitações que são impostas sobre nós, e elas são de origem espiritual. Elas são de origem espiritual. Por isso eu não posso aceitar com normalidade nenhuma limitação que é imposta sobre a mim e sobre a sua vida. As limitações, elas não podem ser encaradas com normalidade. Entenda que diante daquele cenário de rejeição, de exclusão, diante de um cenário tão ruim, mesmo encurvada, num certo sábado, ela caminha para a igreja. Num certo sábado, ela está na casa do Senhor. Talvez alguém entrou aqui hoje dessa maneira. Num certo domingo, pela manhã, mais um culto de celebração. É só mais um culto. Mas Jesus falou: hoje no altar eu marquei o encontro contigo. Assim como aconteceu com aquela mulher, que ao entrar pela porta, o texto vai dizer bem claro, Jesus a viu. Jesus manda eu liberar para você nessa manhã. No momento em que você adentrou por essas portas, Ele disse: eu te vi, e te vi com um olhar especial, eu te vi com um olhar diferente, eu te vi com o olhar de um encontro marcado, eu te vi, ainda que você, encurvado, não me viu. Existem momentos da nossa vida que o que vai marcar e o que vai definir a mudança, a transformação, vai ser a minha capacidade de continuar, independente da limitação que me foi imposta. Oh, aleluia. Eu não sei qual foi a limitação, ou qual está sendo a limitação imposta sobre a sua vida hoje, mas eu já tenho algo assim, animado para te dizer. Independente de qual seja, você está aqui. Você decidiu continuar. Você fez como aquela mulher. Você está há 18 anos talvez sofrendo de uma limitação, mas você entrou pela casa do Senhor nesta manhã. A capacidade de continuar, de permanecer, vai fazer você atingir, vai fazer você alcançar, vai fazer você gerar testemunhos que glorifiquem ao nome do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia. Continue cultuando em meio à dor. Continue cultuando em meio à dificuldade. Não é fácil. Não. Uma perda é uma limitação que tenta impedir a gente de cultuar. Uma enfermidade é uma limitação que tenta impedir a gente de cultuar. Uma porta, quando ela se fecha, a gente questiona Deus. Só que eu quero te dizer algo: Deus está procurando nessa manhã inconformados. Tem inconformados na Devec Macaé? Quem é o inconformado? Inconformado é aquele que não aceita a situação como ela está, ainda que ele esteja colocado e alocado sobre uma limitação, ele não está satisfeito de estar por ela. Por isso que eu disse no começo: não aceite limitações com normalidade. Entenda que no mundo espiritual, e que ele existe, eu preciso repreender. Eu preciso entrar com uma palavra e entendendo que sobre o reino espiritual existem principados, existem potestades, existem ações nas regiões celestiais, que eu preciso clamar. Oh, aleluia, para impedir que essas ações perpetuem sobre a minha vida. Maldições que vieram sobre a casa do meu pai não passarão para a minha vida, não alcançarão a minha descendência, porque eu decidi me levantar para repreender qualquer ação maligna. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu não abro mão que existem os ardis de Satanás, eu não ignoro os seus ardis. O apóstolo Paulo, ele diz isso em 1 Coríntios.
Eu sei que existem ações malignas, porque a gente caminha em duas vertentes, ou aquele que crê demais no espiritual e tem medo das ações malignas, e aqueles que não crerem em nada. Mas Jesus está nos ensinando que existe o espiritual, mas com ele também existem ferramentas, e Deus está procurando inconformados nessa manhã, para que vão diante dessa situação e falar: eu não aceito limitações sobre a minha vida. Juízes capítulo de número 6, vai narrar a história de Gideão. Por que Gideão é um inconformado? Porque Gideão, ele está no momento de limitação. Os midianitas roubam tudo o que é feito. Os midianitas visitam Israel e saqueiam Israel. Nada do que eles conseguem produzir, oh aleluia, eles conseguem manter para si. Uma situação de impotência tão grande. É quando você produz, mas parece que não vê o resultado daquilo frutificar. Gideão podia ser um conformado da vida. Ele podia ser alguém que simplesmente ele entrasse no seu quarto e que resolvesse desistir. Mas Gideão, ele está malhando trigo. Como que se malha trigo naquela época? Em lugares amplos. Era necessário vento. Eu tinha que jogar o trigo para cima, para o vento bater e levar as cascas. E aonde ele está malhando trigo? No lagar. Num lugar que prensa uva. Ele está malhando trigo escondido, porque ele está dizendo: a situação eu não tenho poder para mudar, mas aquilo que está sob o poder das minhas mãos eu vou gerar, ainda que seja em oculto, ainda que seja no escondido, ainda que ninguém esteja vendo. Eu sou um inconformado. Quer prova disso? O anjo do Senhor vai aparecer para Gideão, e quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele vai falar: eu sou contigo, varão valoroso. Glória a Deus. Eu sou contigo, em outras traduções, homem poderoso. Se o Senhor é comigo, por que tudo isso que nós estamos vivendo? Por que tudo isso que estamos passando? Aonde estão os feitos maravilhosos do Senhor? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Irmãos, entenda uma coisa, e nós ouvimos essa instrução aqui domingo: existe diferença entre murmurações e lamentos. Ouvimos na terça-feira. Existe diferença entre murmuração e lamento. Murmuração é questionar como impossível aquilo que Deus pode fazer, e já decretou uma palavra sobre a sua vida. Se você está debaixo de uma palavra, simplesmente creia. Agora, quando eu estou diante de um cenário que eu sei que Deus tem o poder para mudar, e eu simplesmente me decido conformar e reclamar, isso é murmuração. Agora, lamento não: Senhor, eu sei que você pode mudar, e eu não aceito viver sobre esta escravidão. Se é o Senhor, cadê os teus feitos? Cadê as tuas obras? Só que cuidado, todo inconformado, ele não é inconformado à toa. Fala isso para o irmão do teu lado. Todo inconformado não é inconformado à toa. Qual é a diferença? Ele tem a capacidade de perceber aquilo que outros não incomodam, mas a ele incomoda. Você tem a capacidade de perceber que está te incomodando. Essa situação podia ser assim. Esse louvor podia ser daquele jeito. A recepção podia ser daquela forma. No meu trabalho podia ser gerado esse processo. Podia ser feito dessa forma. O inconformado, ele está vendo aquilo que outras pessoas não veem. Só que justamente esses que Deus procura. Porque o inconformado vai ser o primeiro a ser colocado diante do exército para fazer a mudança. Você não me entendeu. Se você está inconformado com uma situação, é você mesmo que Deus vai levantar. É você mesmo que Deus vai usar como canal de transformação. E aqui é onde a situação vira para a vida de Gideão. Porque Gideão questiona Deus e fala: simplesmente vai, porque eu vou usar você para libertar Israel. Aí olha como a situação muda. Senhor, eu sou da menor tribo, a minha família é a menor da tribo, e eu sou o menor da minha casa. Deus não quer saber de limitação. Deus não tem compromisso com limitação, Deus tem compromisso com a palavra dele. Limitação nunca foi impedimento para Deus usar ninguém, nunca foi impedimento para Deus levantar ninguém. Moisés tentou apresentar diante de Deus uma limitação, e ele não pôde se esconder atrás dela, porque Deus o enviou dessa mesma forma. Limitações não são capazes de parar a Deus e os seus projetos,
Por mais que você está sendo inconformado, gerando dentro de si olhares que você vê de situações que podiam ser melhores, de coisas aonde você enxerga que Deus pode agir para mudar, mas Deus está falando: eu vou agir, mas quero usar você. Eu vou agir, mas vou agir através da sua vida. E toda limitação que se levanta hoje, eu tomo posse disso no nome de Jesus, toda limitação que levanta hoje, para que o agir de Deus e os projetos dele sejam manifestos através de você, porque os projetos de Deus vão ser manifestos querendo você ou não, mas queira que seja através da sua vida. Eu declaro no nome de Jesus, hoje toda limitação cai por terra, e o Deus do impossível vai agir sobre toda e sobre qualquer situação que declararam na sua vida que seria permanente. Oh, aleluia, mas Deus manda dizer, a última palavra que vale é a dele. Aleluia, a palavra que tem valor, a palavra que tem poder é a dele. Não aceite essas limitações como normal, continue em meio a essa dor, continue em meio a esse dilema, continue. Aleluia. Quando Jesus vê aquela mulher, um dos atributos espirituais de Jesus se manifesta. E eu quero dizer que esses atributos, como dom, ele é para mim e para a tua vida. Qual era a diferença entre Jesus e os líderes religiosos do seu tempo? Os líderes religiosos do seu tempo via aquela mulher como uma pecadora, via aquela mulher como uma excluída, via aquela mulher como alguém que não era digna de atenção. Mas quando ela entra, Jesus a vê como filha de Abraão, e com o discernimento, ele sabe que era um espírito. Oh, aleluia. O Senhor tem para essa manhã um despertar de discernimento sobre as nossas vidas. O discernimento te faz vencer batalhas, porque muitas vezes o discernimento vai te impedir até de chegar até elas. O discernimento faz você entender o que é espiritual, o que é natural. O discernimento, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, porque é impossível andar em espírito e não discernir o mundo espiritual. Agora é impossível andar natural e querer discernir o espírito. Ei, Deus está te convidando nessa noite a mergulhar no rio do espírito, a começar a olhar a sua vida com uma ótica espiritual. Alguém me ouve? Diga amém. Eu quero que você entenda que nessa manhã Deus falou, não é um domingo pela manhã, assim como eu creio que ainda Deus vai falar muito no domingo à noite, mas para essa manhã o Senhor falou, eu separei um momento de te derramar discernimento sobre a tua vida, que você vai compreender que essa confusão é espiritual, que essa porta aí que está ameaçando fechar é espiritual, que essa enfermidade que médico procura e não acha, essa enfermidade que já foi vista por um, vista por outro, Deus manda eu te dizer, dobra o teu joelho no teu quarto, levanta um clamor em oração e fala, limitação eu te repreendo, no nome de Jesus. Deus vai te dar discernimento para ver as áreas da sua vida, aonde o espiritual tem sido atacado, oh aleluia, aonde o espiritual tem sido abalado, porque ter o discernimento vai te fazer vencer batalhas. Aleluia, aleluia. Um derramamento de graça espiritual sobre nós nessa manhã, graça para nos fazer enxergar aquilo que talvez até hoje não enxergamos. Aleluia. Você crê que Deus dá discernimento, igreja? Você crê que Deus traz revelação, igreja? O Senhor me fez lembrar agora que há muitos anos atrás saiu um filme, não é nem terror, era um filme, não sei nem te explicar, é uma ação misturada, mas ele tinha um conteúdo psicológico muito forte. E nessa época eu gostava muito de assistir filme, e eu assisti sozinho esse filme. Dentro do contexto desse filme, mas estou falando de experiência da minha vida, amém?
Dentro do contexto desse filme, a pessoa que era o protagonista, ela era atormentada por uma dupla personalidade. Ora ela estava bem, ora ela estava mal, ora era uma psicopata, ora era uma pessoa natural. Filme horrível. Mas eu assisti ele até o final. Desliguei e fui dormir. Meu filho, pequeno, tinha na época, se eu não me engano, 6, 5 anos. Ele encosta na parede assim, no corredor. A minha esposa vê. O que aconteceu? Não, é porque tinha algo querendo passar. E a minha esposa na hora entendeu que era espiritual. Começou a orar. E quando ela começou a orar, Deus, usando ela em oração, começou a repreender espírito de loucura. Olha como é que Deus, ele é maravilhoso quando dá discernimento para até o que você orar. Ela começou a repreender espírito de loucura. Eu repreendo esse espírito de loucura. E o Senhor movia ela a orar. Eu repreendo o espírito. Ela foi começando a repreender aquilo. E todas as palavras que ela usava, irmãos, refletiam o que aquele rapaz do filme viveu e eu assisti. Naquele momento, irmãos, se não houvesse alguém ali com um olhar espiritual atento, a porta da minha casa tinha sido aberta para um reino espiritual influenciar os meus filhos, influenciar a minha vida. Eu imediatamente me senti culpado, tive que confessar o meu pecado. Eu cheguei até ela e falei, amor, eu já sei por onde entrou. Eu assisti um filme assim, assim, assim. E da forma como você orou, é a forma que representa a vida daquele rapaz do filme. Então vamos orar juntos agora, sabendo por onde veio. Deus vai te dar direção e discernimento para você orar, para entender por onde está vindo os ataques. Deus vai te dar discernimento para você entender por onde está vindo, para que portas sejam fechadas no reino espiritual. Porque Deus só abre portas espirituais celestes de acesso a Ele, quando portas espirituais do inferno são fechadas. É por isso que Ele deu autoridade para mim e você, para ir até os portões do inferno, sacudir e tirar quem está preso de lá e trazer para fora. É por isso que Ele te deu autoridade para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. É por isso que Ele está levantando, não um povo que veio domingo de manhã para mais um culto, mas um povo que veio para o domingo de manhã dizendo, eu vim tomar posse de uma palavra que vai mudar a minha vida. Aleluia, aleluia. Algo que com a vida dessa mulher eu entendo é que quem olha para a terra nunca vai conseguir enxergar o céu. As limitações de hoje, da vida daquela mulher foi uma enfermidade. Mas as limitações de hoje, independente de qual for, ansiedade, depressão, medos, as portas se fechando, todas elas têm uma única intenção, e é a mesma daquela mulher, te fazer olhar para baixo. A intenção é a mesma, é te fazer olhar para baixo. Olhar para baixo, andar cabisbaixo, reflete o espírito maligno que estava influenciando e limitando essa mulher. Qual que era a intenção? Enquanto você olha para a necessidade terrena, você não tem capacidade de ver o desenrolar que eu estou preparando no céu. Ah não, você não entendeu. O apóstolo Paulo ele vai dizer, é por isso que eu caminho por fé e não caminho por vista, porque se eu for caminhar apenas pelo que eu estou olhando no momento agora, eu vou desfalecer. Mas se eu caminhar pela fé, daquele alvo que eu sei que eu vou alcançar, Ele vai me dar combustível para caminhar mais 1 milha, vai me dar combustível para caminhar mais 2 milhas. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, nessa manhã, tem combustível novo de Deus chegando para você, tem combustível novo de Deus sendo derramado sobre a tua vida. Ele não te quer olhando para a terra, Ele te quer com os olhos fitos no céu. Aleluia. Ele quer os teus olhos voltados para o céu. Mas quem está preso olhando para a terra, quem só enxerga boleto, quem só enxerga a fatura do cartão de crédito, quem só enxerga a porta que se fechou, quem só enxerga a enfermidade que está assolando, quem só enxerga a dor de um desprezo,
quem só enxerga a dor da traição, quem está preso a uma vida do passado, está olhando para baixo. Ainda bem que Jesus olha para ela mesmo sem ela conseguir olhar para Ele. Ainda bem que Jesus olhou para mim e para você, mesmo quando nós não tínhamos condições de erguer a cabeça. E esse mesmo Jesus está aqui nessa manhã, dizendo: do momento que você entrou, eu te vi. O teu olhar hoje não vai ser mais para esse chão. O teu olhar hoje não vai ser mais sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir. O teu olhar hoje não vai ser apenas agora sobre as suas necessidades. Oh, eu sinto graça de Deus para falar como vou falar nesta manhã. Deus não te quer olhando para o teu próprio umbigo. Deus tem um olhar alto para você. Deus quer um olhar além das suas necessidades. Deus tem um olhar além das tuas ansiedades. Deus tem um olhar para você de reino. Quem toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Deus tem um olhar de perspectiva de reino sobre a tua vida. Deus tem um olhar de perspectiva de vitória sobre você. Oh, aleluia! Olhar para baixo não é uma opção nesta manhã para quem decidiu sair daqui diferente. Olhar para baixo não. Olhar para baixo não. O Senhor quer intimidade de olho no olho. Comunhão, relacionamento. Oh, aleluia. Culpa também faz olhar para baixo. Ainda bem que o meu Deus e o seu Deus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. No momento em que você decide ouvir o chamar dEle. Porque aqui eu entro numa outra etapa. Jesus não só a vê, Jesus a chama. Aleluia. Quando ela entra naquela sinagoga e Jesus vê a situação, Jesus a chama. Uma mulher que há 18 anos sofre com uma enfermidade, e mesmo assim cultua, e mesmo assim vai ao templo, e mesmo assim está na presença de Deus, e mesmo assim se esforça. Houve um chamado diferente. Provavelmente, assim como na sinagoga havia áreas reservadas para as mulheres, ela estava talvez na última cadeira, na última fileira, para mais um culto de sábado, para mais um dia normal. Ela sentou lá atrás, mas Jesus viu quando ela entrou. Eu quero atualizar para nós. Jesus viu quando dobrou o joelho para orar. Jesus viu quando eu falei no começo que não veio apenas por um culto por obrigação, mas dobrou o joelho e apresentou a Ele uma causa. Senhor, eu tenho uma necessidade. Eu não entrei aqui hoje para deixar uma palavra que eu escolhi, irmãos. Eu não entrei aqui nessa manhã para deixar uma palavra que eu já preguei. Eu entrei aqui nessa manhã com um direcionamento da parte de Deus. O Senhor falou: fala para a minha igreja. E para mim a confirmação foi os louvores. Você prestou atenção nos louvores do Ministério de Louvor nesta manhã? Você prestou atenção naquilo que foi cantado? Foi cantado sobre cura, foi cantado sobre cadeias cair, foi cantado sobre libertação, foi cantado que não é o teu fim. Eu entrei aqui nessa manhã para falar sobre a tua vida, que Deus te viu e Ele te chamou. Como você vai chegar aqui na frente eu não sei, como você vai fazer para ter a sua vida transformada eu não sei. Eu sei, é que Deus liberou uma palavra sobre a tua vida. Eu sei que Deus, Ele tem o poder para fazer. Oh, glória a Deus. Nada limita o poder de Deus. Isso eu quero que você repita para que você saia daqui com essa palavra nessa manhã. Nada limita o poder de Deus. Nem o tempo. Nem o tempo. Repara que milagres na Bíblia, Jesus faz questão de mencionar anos. Repare isso. Havia uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, não limitou o poder de Deus. Havia um homem que morreu e 4 dias já estava enterrado, 4 dias já estava no sepulcro. Nem a morte,
Depois de 4 dias, limita o poder de Deus. Havia um homem num tanque chamado Betesda, que estava lá, não era 1, não era 2, não era 10, não era 20, era 38 anos esperando uma providência divina. Mas 38 anos não limita o poder de Deus para mudar e transformar a tua vida. Eu vim dizer para você nessa manhã, que entrou aqui talvez desacreditado: já faz tanto tempo, Senhor, já faz tanto tempo, meu Pai. Ele está sentado sobre o Kairos, Ele não habita no meio do Cronos, Ele não trabalha com 24 horas por dia, Ele não tem que bater ponto. O teu Deus, Ele é dono do tempo, das horas, das estações, Ele para o sol. O teu Deus, Ele tem poder, aleluia. Ele tem poder de agir contra o tempo. 18 anos não são nada, para quando Deus, Ele quer transformar e fazer da tua vida um altar. Oh, aleluia. Jesus quer fazer da tua vida um altar. Quero caminhar para o final com você, irmãos, para entregar aquilo e ser fiel naquilo que Deus colocou no meu coração. Deus, Ele não tinha apenas uma cura. Quem está comigo, diga amém. O problema daquela mulher era espiritual, sim ou não? O problema daquela mulher era social. Por que social? Porque ela era uma excluída, marginalizada. O problema daquela mulher era emocional, porque viver 18 anos com uma limitação não é fácil. Jesus não quis apenas curar ela. Jesus não quis apenas falar para a coluna dela: volte à posição normal. Jesus, Ele vai fazer questão de dizer, quando os fariseus vão questioná-lo, Jesus vai fazer questão de dizer: essa filha de Abraão não merecia ser curada? Você entende o que Jesus está fazendo aqui? Restaurando a sua identidade. Tem gente que as limitações estão querendo tirar a sua identidade. Você já não sabe mais quem é, você já não sabe mais para que vive, você já não sabe mais por que veio ao mundo, qual é o meu projeto, qual é o meu propósito. Tentei tantas coisas e deram erradas, eu tentei tantas coisas que não consegui alcançar. Havia um espírito de limitação, mas Jesus te viu, Jesus te chamou, e Jesus não quer apenas te curar, Jesus quer restaurar a tua identidade de filho, Jesus quer restaurar a sua identidade de servo fiel, Jesus quer restaurar a tua identidade de varão, de varoa valorosa para Ele. Aleluia, você tem valor. Oh, aleluia, você tem valor. Entenda algo, que no manifestar de Deus sobre a tua vida, para tirar limitações, 2 povos se levantam. Isso continua acontecendo até os dias de hoje. No levantar de Deus, que Deus vai se levantar sobre a sua vida, você crê? Diga amém. Oh, aleluia. No levantar de Deus e na remoção da limitação, quando você estiver gozando da sua maior alegria, o que acontece com aquela mulher quando ela é curada, irmãos? Quando ela estava encurvada e ela é curada, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ela faz é glorificar ao nome do Senhor. No momento em que você estiver tomando posse da sua vitória, no momento em que você gozar dessa alegria e a tua adoração for aos céus, porque isso vai ser inevitável sobre a tua vida. Quando a tua adoração subir aos céus, 2 povos se levantam, e eles continuam se levantando até hoje. Aqueles que não entendem o porquê você, porquê hoje, porquê agora, está tudo errado, não era para ser. Esse povo se levanta, sabe por quê? Porque queria viver o que você viveu, mas não tinha o olhar de Jesus sobre a vida dele. Esse povo se levanta porque não tem o poder de fazer e quer impedir quem faz. Esteja preparado para esse tipo de povo se levantar quando Deus te abençoar. Mas há um povo muito maior, que quando algo de Deus é derramado sobre a sua vida, você se torna um altar.
E o povo, através de você, vendo aquilo que Deus fez sobre a tua vida, glorifica a Deus pelos feitos dele. Eu quero declarar sobre você nessa manhã: você é um altar de adoração ao nome do Senhor. Quando essa limitação cair por terra, o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Então não dê importância para quem disse que não era o tempo, não dê importância para quem disse que não é a hora, não dê importância para quem disse que foi feito da forma como foi feito, porque o meu Deus ainda é dono da última palavra. Faz como quer, com quem quer, aonde quer, sem pedir permissão para A ou para B. Por quê? Porque Ele é Deus. Oh, aleluia, aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã, igreja. Um olhar espiritual está sendo dispensado sobre a tua vida. Jesus te viu. Jesus está te chamando. Jesus quer te tocar. Quando Jesus vê aquela mulher, Ele está quebrando todos os sistemas preconceituosos de sua época. Jesus está quebrando, igreja, sistemas preconceituosos da época. Mas não pensa você que sistemas não continuam agindo sobre os dias de hoje. Para que ir lá? Para que entregar a vida? Para que ser dessa maneira? Tocar numa mulher, principalmente um rabino, durante ensinamento, era algo mal visto, não era costume. Agora eu te pergunto, Jesus precisa colocar a mão em alguém para curar? Aquele servo entende, aquele centurião entende exatamente o caráter de Jesus. Lança uma palavra e meu servo lá em casa será curado, porque não sou digno que entre sobre o meu telhado, mas assim como sou homem de autoridade, tenho soldado sujeito à minha autoridade, eu creio que você dispensando uma palavra, ele é curado lá. Jesus não tinha a necessidade de tocar em ninguém, Jesus até hoje não tem a necessidade de tocar fisicamente em ninguém, mas quando ele o faz por um propósito. E aquela mulher, Jesus ele vê, Jesus chama, mas Jesus faz questão de tocar para que ela fosse curada. Jesus está dando uma mensagem para aquele povo religioso que estava naquela sinagoga. Qual era a mensagem? Eu quero corações verdadeiramente quebrantados à minha presença. Qual era a mensagem? Eu quero verdadeiramente um arrependimento de obras de verdade. Eu não quero um arrependimento de boca, mas o seu coração está longe de mim. Eu quero um povo arrependido e compromissado com o meu reino. Se eu for louvar, eu vou louvar para adorar a Deus. Se eu for pregar, eu não vou pregar para agradar homem, eu vou pregar para agradar a Deus e para que a palavra dele seja manifesta. Se eu vier servir, eu vou servir para fazer o meu melhor, não apenas para tampar um buraco. Jesus ele vê, Jesus ele chama, mas Jesus ele toca. Aleluia. E nessa manhã eu declaro sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo, aquela limitação que te impedia de orar está caindo por terra agora. Aquela limitação que quando você abre a Bíblia, um sono surge do nada e você fala, não foi meu dia que foi longo. Não, é o espiritual, mas que está sendo tratado com normalidade. E Deus fala, para de tratar com normalidade aquilo que é espiritual. Eu repreendo o espírito de cansaço, que só cansa na hora de buscar Deus. Aleluia. Eu repreendo limitações que te impedem de viver novos relacionamentos com pessoas boas, dispostas a ser braço direito na obra contigo. Eu repreendo sobre a tua vida limitações que te impedem de confiar de que Deus vai agir. E declaro nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, Deus vai agir.
Deus vai agir na tua vida, Deus vai agir na tua casa, Deus vai agir no teu trabalho, Deus vai agir aonde a limitação estava batendo na tua porta, Deus vai agir. Ah não, eu quero falar isso para quem realmente crê nessa manhã. Se você crê nessa palavra, o teu testemunho vai ser contado muito em breve nesse altar. O seu testemunho vai ser lido, não apenas porque Deus quer te curar, não apenas porque Deus quer te abençoar, mas porque Deus está restaurando identidade nessa manhã, porque Deus quer fazer de você um altar de adoração. Aleluia. Mas eu tenho um convite a te fazer. Se você talvez está vivendo cansado, sobrecarregado, Jesus ele disse: vinde a mim, eu vos aliviarei. Aquela mulher tomou uma decisão. Ao ouvir o chamado de Jesus, ela toma uma decisão. Jesus a vê, mas Jesus a chama. Tem um toque de Deus preparado para quem ouve o chamar do Senhor. Se você ouviu essa palavra e sabe que Deus está falando ao teu coração, se há aqui nessa manhã alguém que precisa retomar aliança com Deus, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Os pastores vão orar por você. O Senhor tem uma nova história para você, o Senhor tem uma nova história para a tua vida. Não se preocupa com o sistema, não se preocupa com o olhar. Está todo mundo aqui intercedendo por você, porque já passou por essa situação, já passou por esse momento, e é necessário. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor e exalta, porque é festa nesse momento. Aleluia. Está alguém que a limitação está caindo por terra hoje. É alguém que vai viver uma nova história a partir de hoje. Aleluia. É um novo tempo, é um tempo de vitória. Mas se há ainda alguém que precisa, que nunca reconheceu o Senhor, vem. O Senhor está te convidando, vem. Ele tem um toque especial sobre a tua vida nessa manhã. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Davidson. Boa esta palavra. Deus continue abençoando a sua vida. Querido, ainda há espaço, ainda tem oportunidade, ainda tem graça. Talvez você entrou aqui e assim como essa moça entendeu que não dá mais para andar de cabeças baixas, mas sim olhando para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E toma nesta manhã a melhor decisão que alguém pode tomar na vida, que é voltar para casa com Jesus. Jesus está te chamando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e Ele vos aliviará. O nome dele é paz, o nome dele é alívio, o nome dele é amor, o nome dele é Jesus. Você tem 30 segundos para sair do teu lugar e vir até aqui, assim como essa moça fez. Tome a melhor decisão. Não volte para casa sem Jesus hoje não. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda ansiedade, medo. Ai, agora clamo, Jesus, teu nome é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Você pode levantar a tua mão e a tua voz e declarar isso. Diga: teu nome
Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. destroy cadeias, Dissipa dissipa as trevas, a festa no céu nessa manhã. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Amado Deus eterno Pai, Deus, aqui está, Senhor, essa criança e esta moça que entenderam, Pai amado, que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. A Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia. Obrigado, Senhor, porque a festa no céu. Porque, Pai amado, sabemos que naquele grande dia, quando a trombeta tocar, iremos encontrar contigo para viver eternamente ao teu lado. Deus, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esta mensagem. Obrigado, Senhor amado, pela vida dessas duas pessoas que entenderam que o Senhor é a vida. Nós te agradecemos por isso e fazemos festa juntamente com o céu, em nome de Jesus. Dá uma olhadinha para cá rapidinho. Você é especial para Deus e para nós. Deus tem uma nova história para você. Parabéns, essa foi a melhor decisão da sua vida. E seja bem-vindo à família de EVEC. Você pode dar uma salva de palmas a Deus. Segue rapidinho aquele rapaz pequenininho ali, ó, com a placa ali, ó. Tem um presente do nosso pastor para vocês. Amém? Quem está indo para casa abençoado nessa manhã? Graças a Deus. Obrigado, pastor Davis. Que Deus continue abençoando a sua vida, usando com graça e autoridade. Nosso pastor, o pastor Jonas, não está aqui pela manhã, porque ele está no aniversário do nosso pastor Rafael, lá da DEVEC Lagomar. Ele está pregando lá hoje pela manhã e à noite. Amém? Vamos para casa abençoados em nome de Jesus. À noite, o nosso culto de celebração, o pastor Anderson Maxwell vai estar liberando uma palavra rema aos nossos corações. Deus, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por essa festa. Obrigado por esta casa. Obrigado, Senhor, porque escolhemos a melhor parte, que é te servir logo pela manhã, Senhor. Obrigado pelo dom da vida. Senhor, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa casa, que na nossa mesa não falte pão, que na nossa mesa não falte prosperidade, que na nossa casa não falte saúde e alegria. Senhor, abençoa todos que aqui estão, Senhor, e leve eles em paz, em nome de Jesus. Que o domingo seja um domingo de bênção e que a semana seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda do Eterno. E a igreja diga, dê uma linda salva de palmas a Deus. Teu nome